Bom dia, galera! Vai começar agora o nosso podcast e nele nós vamos trazer um assunto bem interessante: Maquiavel e o uso do termo maquiavélico. Primeiramente, eu vou falar para vocês quem foi Maquiavel. Seu primeiro nome é Nicolau e ele foi várias coisas ao longo da sua vida: filósofo político, historiador, diplomata e escritor italiano. Um exemplo bem famoso de suas obras é O Príncipe, que gerou uma certa polêmica que vai ser abordada ao longo desse podcast. Vamos dizer que ele é um homem um pouco antigo, porque ele nasceu no dia 3 de maio de 1469, na Itália. Seu sobrenome, o tão famoso sobrenome Maquiavel, vem de seu pai, Bernardo Maquiavel. Agora, 5 pontos para entender o pensamento de Maquiavel. Primeiro, os fins justificam os meios. Segundo, virtude é mais importante do que sorte. Terceiro, crueldade bem usada. Quarto, é preferível ser temido do que amado. E quinto e último, razão de Estado. No primeiro ponto, temos que essa frase foi atribuída a Maquiavel de forma equivocada. Na sua obra, ele mostrou que o que move é a luta pela conquista e manutenção do poder, pois o que ele realmente defendia é que na política a ética é utilitária e a moralidade deveria ser medida com base em atos que sejam úteis à coletividade, mesmo que com isso acabe ferindo valores individuais. No segundo ponto, temos que um dos pontos mais centrais do pensamento de Maquiavel é a dicotomia entre a virtude e a sorte. Para ele, ser virtuoso é saber o momento certo de agir e de não fazer nada, sem deixar a margem para a fortuna. Algumas interpretações enxergaram isso como ser diabólico ou ardiloso. Para o terceiro ponto, temos que Maquiavel defendia a ideia de que, para salvar o Estado, um governante deveria saber não ser bom, mentindo ou parecendo piedoso se fosse necessário, de modo a manter a segurança e o bem-estar de seu povo. Para ele, a crueldade, nesses casos, seria justificável e bem usada. No quarto ponto, para o filósofo, é mais fácil ser temido do que amado, pois ele mesmo diz que o amor é mantido por vínculos de gratidão que se rompem quando deixam de ser necessários. Já o temor em ser castigado não pode ser ignorado com tanta facilidade e, por isso, não falha. O quinto ponto diz que todas as observações de Maquiavel tinham, no fundo, a intenção de mostrar que o objetivo da política era manter a estabilidade social e do governo a todo custo. Bom, a palavra maquiavélico, no seu sentido real, está relacionado com os ensinamentos, que Nicolau Maquiavel atribuiu à sua obra O Príncipe. Nessa obra, ele decide criar como se fosse um manual para os governantes da época, com vários conselhos sobre o que um príncipe deveria dizer e fazer para alcançar o seu poder político. E na obra a gente consegue perceber e observar diversos exemplos, desde a igreja até a hereditariedade do governo. Por conta dessa ideia exposta de fingir ser bom ou fingir ser alguém que você não é, Maquiavel recebeu inúmeras críticas de pessoas que acabou interpretando e levando os seus ensinamentos para um lado ruim. E foi isso que acabou distorcendo também o termo maquiavélico, atribuindo nos dias de hoje a uma pessoa ruim ou a algo ruim. Para a gente conseguir deixar mais claro o significado do termo maquiavélico para vocês, a gente foi até as redes sociais e procuramos por comentários e pessoas que utilizaram essa palavra. No Twitter, a gente achou dois comentários interessantes. O primeiro, de Júlio Molina, disse assim: o criador da harmonização facial deve ser uma pessoa feia com plano maquiavélico de estragar a cara dos bonitos. Hashtag harmonize-se. E o segundo, da Cami, em resposta a Cafitas, diz assim: tô bem também, só meio maquiavélico porque acordei agora. Nesses exemplos, a gente consegue observar que, no primeiro tweet, o autor ele usa o plano maquiavélico como algo ruim, pois, na opinião dele, essa onda de harmonizar o rosto não é algo muito legal e que só está deixando as pessoas mais feias. Claro que isso não é a opinião dele. Na segunda, a pessoa fala que acordou maquiavélico, ou seja, a gente não acorda muito bem, né? Principalmente se for de manhã cedo. Então, ele quis passar essa ideia de que não estava muito ok e nem muito bem humorado.
Bom, agora eu vou falar sobre a relação de Maquiavel com o termo maquiavélico. O termo maquiavélico, ele sempre esteve associado à austácia, à falsidade e à má-fé. Ele foi empregado, por exemplo, para caracterizar governos despóticos e políticos corruptos. Os dicionários apontam esse termo como astuto, o que é uma pessoa astuta, que sempre tira proveito das coisas, que engana com facilidade e você nem percebe, que é uma pessoa tipo esperta, entendeu? Sempre tá lá, engana tu e tu nem percebe. E também o termo ardiloso, que também é um que é ardiloso, que é manhoso, um inimigo ardiloso, que você acha que é seu amigo, mas é um amigo da onça. E, de fato, né, o nome de Maquiavel foi considerado uma ameaça às bases morais da vida política. Mas isso, de maneira alguma, expressa o pensamento desse humanista, porque Maquiavel, ele nunca foi maquiavélico. Eu, Maria Eduarda, entendi com esse assunto da matéria de filosofia que Maquiavel ele sempre foi um homem sábio, com pensamentos próprios e com significados verdadeiros, que podemos ter vários pensamentos com muitas opiniões diferentes. O que eu entendi desse assunto aqui, ele é um assunto muito interessante. Por quê? Porque realmente existem muitas palavras que a gente, como sociedade, utiliza no senso comum com a intenção de um significado, porém ela tem um significado totalmente diferente. Um exemplo é a palavra medíocre, que eu aprendi justamente com o professor Rafael, que não é realmente o que a gente acha que é. Não é o certo o jeito que a gente utiliza. Então, Maquiavel é um exemplo disso. E eu acho muito interessante falar porque é algo que eu acho que todo mundo deve saber. Eu, Emily, cheguei à conclusão de que a palavra maquiavélico, no sentido popular, tem a ver com aquela pessoa que busca os seus objetivos sem pensar muito nas suas ações, né? É uma pessoa egoísta. E eu também acho que Maquiavel, ele nunca foi maquiavélico. Ele escreveu a sua obra no intuito de aconselhar mesmo os príncipes a alcançar o seu poder político e assim se manter no poder, né? Porque ele também já caracterizava a humanidade como má e egoísta. E para isso, os governantes, para se manter no poder, eles também precisariam entrar no jogo. Diante disso, eu, Maria Eduarda, Maria Júlia e Emílio Vitória terminamos nosso podcast. Hoje falamos sobre quem foi Maquiavel e os seus pensamentos e citamos exemplos em que as pessoas utilizam o termo maquiavélico incorretamente. E dizendo a importância dele para a filosofia e agradecemos ao professor Rafael Sampaio e ao Colégio CETEP.